Resenha do TJSC. Olá, começamos aqui a resenha semanal do TJSC, reunindo as últimas e principais notícias do mundo jurídico, a participação da reportagem e, daqui a pouco, a entrevista da semana. A resenha do TJSC está começando. Comarcas não deixam Dia Nacional da Adoção passar em branco em Santa Catarina. A primeira vara da comarca de Balneário Pissarras, por exemplo, realizou neste 25 de maio uma audiência para marcar o início do estágio de convivência entre os pretensos pais e uma adolescente de 13 anos que se encontrava acolhida institucionalmente. Na ocasião, todos foram esclarecidos acerca do objetivo da necessidade de um período de convivência a fim de que seja feita uma avaliação criteriosa da adaptação entre os adotantes e a adotanda. Já em Rio do Campo, a comarca local reuniu parte dos pretendentes à adoção cadastrados para celebrar o Dia Nacional da Adoção na noite de 24 de maio. Em todos os eventos pelo estado, foram feitas rodas de conversas dinâmicas abordando questões relativas ao tempo, aos sentimentos e às expectativas de cada um dos envolvidos no assunto, numa oportuna reflexão acerca da adoção consciente. Luiz Antônio Forneroli é empossado como novo desembargador da Corte Catarinense. O presidente do Tribunal de Justiça, Rodrigo Colasso, empossou esta semana o novo desembargador da Corte, Luiz Antônio Zanini Forneroli. O desembargador Fernando Carione, amigo de longa data do novo desembargador, foi o responsável pelo discurso de boas-vindas. Carione exaltou a personalidade obstinada de Forneroli e seu grande empenho profissional. Ao final da solenidade, o presidente fez uma breve referência ao momento de dificuldades por que o país passa, explicando a decisão do tribunal em suspender os prazos e o expediente diante da greve dos caminhoneiros. Colasso também exaltou o novo desembargador, que traz ao judiciário aquilo que é necessário: força de trabalho, vontade de acertar e desejo de vencer. O novo desembargador permanece atuando agora como titular na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Repórter Diego Souza. Estamos apresentando as principais notícias da semana do TJSC. Os 100 primeiros artigos do regimento interno começam a ser discutidos perante comissão. A Comissão Permanente de Regimento Interno, sob a presidência do desembargador Moacir de Moraes Lima Filho, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, e composta pelos desembargadores Ronei Daniele, Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto e Jorge Luiz Costa Beber, esteve reunida nesta semana para análise e deliberação da primeira parte do anteprojeto do novo regimento interno. Nesta etapa, debruçou-se sobre os artigos de 1º a 100, que compõem a parte 1 do regimento, atualmente com 360 artigos. Após a análise da comissão, o anteprojeto será divulgado para que todos os desembargadores possam se manifestar antes da votação no órgão especial. Repórter Gabriela Halpe. Ok, nós vamos dar uma paradinha agora, vamos para o intervalo e na volta já a entrevista da semana nesta resenha semanal. Nós vamos ouvir a assistente social Isabel Van Gagner. Ela vai falar sobre adoções. Este é o nosso assunto da entrevista da semana. Em seguidinha já voltamos. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação. E encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Entrevista da semana. Muito bem, já estamos de volta. Agora é a hora da entrevista da semana. A gente sempre faz esse destaque aqui na resenha semanal
a entrevista que nós realizamos durante a semana. Vamos conversar a partir de então com a assistente social Isabel Van Gartner. Ela vai falar sobre adoções. É um projeto que está em andamento em Brusque e nós vamos trazer esse destaque aqui agora para você. Lhe pergunto, a demanda da região toda foi exatamente a razão do início deste projeto aqui? O projeto de pesquisa, inicialmente, que deu origem ao fluxo, ele surgiu a partir de reflexões que ocorreram no exercício profissional, no âmbito da vara da infância, aqui da comarca, no sentido de buscar algumas respostas com relação ao atendimento que era prestado às gestantes ou mães que manifestavam interesse em entregar seus filhos à adoção. Então foram algumas situações que nós observamos durante os atendimentos que trouxeram algumas inquietações, algumas indagações com relação ao que nós poderíamos fazer para qualificar esse atendimento, para prestar um atendimento mais humanizado a essas mulheres, com o objetivo de evitar, por exemplo, adoções ilegais, o abandono de crianças em locais inadequados. Então, o projeto de pesquisa ele surgiu nesse meio. Queria que a senhora nos contasse como foi o processo de criação do fluxo. Ele foi criado em algumas etapas. Nós apresentamos um projeto de pesquisa para o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Academia Judicial. O projeto foi aprovado e ele foi executado num período de 2 anos, de março de 2016 a março de 2018. Então, o resultado desse trabalho que foi desenvolvido durante esses 2 anos foi um artigo científico que serviu como base teórica para a criação do fluxo de atendimento. Então, nós nos utilizamos de teoria e também da nossa prática profissional para a criação desse fluxo. Quais os motivos que levam uma mãe a querer entregar seus filhos para adoção? Quando nós tratamos dos motivos que levam essas mulheres a buscar a justiça ou algum órgão de atendimento, como unidade básica de saúde, ou então os próprios hospitais, conselho tutelar, quando elas buscam esses órgãos para fazer essa entrega, normalmente quando se trata das motivações, do que as leva a entregar, a gente não pode falar num único motivo. Geralmente, pelo menos os estudiosos que tratam da temática e que nós utilizamos como referência para o nosso trabalho, eles apontam que normalmente são múltiplos fatores e que pode ser uma conjugação de fatores socioeconômicos e fatores familiares. Então, assim, um enfraquecimento da família extensa ou mesmo a ausência de família extensa, pais, avós, irmãos, tios que pudessem servir de apoio a essa mulher, ausência de companheiro, muitas vezes a questão socioeconômica também está presente, baixa escolaridade, baixa renda, situações às vezes relacionadas à moradia, Então geralmente a gente trata de uma conjugação de fatores. São vários motivos que podem desencadear nessa manifestação da entrega. Ou às vezes também o próprio desejo de não maternar essa criança. Isabel, nós vamos fazer um rápido intervalo. Esta é a entrevista da semana dentro do quadro da resenha semanal. Nós estamos conversando sobre as adoções, um projeto que está em andamento aqui em Brusque. Ela é assistente social, a Isabel, e nós vamos trazer a continuidade desta entrevista logo depois do intervalo comercial. Já voltamos, fique por aí. A
Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Muito bem, já estamos de volta. Esta é a resenha semanal e dentro da resenha sempre a gente traz o destaque da semana nas entrevistas que nós realizamos por aqui. Nós estamos conversando com a assistente social Isabel Van Gartner. Ela está falando sobre um projeto que está em andamento na comarca de Brusque sobre adoções. Isabel, o perfil aqui de Brusque, que é uma cidade industrial, é capaz de definir essa necessidade aqui? As mulheres são operárias também, ou seja, elas têm um papel também definido, além de serem mães. O que é que muda nisto, neste sentido? Sim, houve uma modificação do papel da mulher, né, ao longo dos últimos anos. Ela se inseriu no mercado de trabalho. Isso, de certa forma, vem redefinindo alguns papéis familiares. Hoje a gente já tem uma participação maior do pai na questão da educação, do cuidado com os filhos. E alguns anos atrás, esse papel era exclusivamente exercido pelas mulheres, né? Então, houve uma mudança, mas quando a gente fala da questão da entrega de uma criança à adoção, a gente tem que ter em mente essa questão do próprio exercício da maternidade, né? Do maternar. Gerar é diferente de maternar, né? O gerar é uma condição intrínseca, né, dos seres vivos. O maternar, que significa o cuidar, o acalentar, dar possibilidade daquele ser se desenvolver, talvez a gente não deva compreender isso como algo intrínseco à mulher, porque nem sempre vai ser. Finalmente, Isabel, essas mães que doam seus filhos lá no final, já doados, essas mães são acompanhadas, ou seja, o fluxo acompanha durante, mas depois da adoção feita pelas mães, elas têm este acompanhamento também? Não há previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós tivemos agora a promulgação de uma lei recentemente, em 2017, que inseriu vários artigos no Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente sobre essa matéria que nós estamos discutindo agora, que é a questão do atendimento a essas mulheres, mas não houve previsão legal no sentido de promover esse acompanhamento pós-entrega. E nós entendemos que isso é extremamente importante, porque algum profissional precisa auxiliar essa mulher a elaborar o luto pela entrega, né? Porque nós estamos tratando de um assunto muito delicado, que ainda gera muita polêmica na nossa sociedade, apesar de que as situações de abandono, entrega e adoção estão presentes há séculos, né, na nossa sociedade, mas assim, o legislador talvez não se atentou à questão desse acompanhamento pós-entrega. E nós consideramos que isso é extremamente importante, porque algum profissional precisa auxiliar essa mãe, né, a superar essa condição de não permanecer com o seu filho, apesar de ter sido como nós estamos falando da entrega voluntária, das mães que procuram os serviços para entregar aos seus filhos, não foi uma condição imposta a ela. É diferente das situações de destituição do poder familiar,
né, em que se identifica uma condição de não possibilidade de permanência dos filhos com os seus pais. Nós estamos tratando de uma entrega voluntária, né? Ela buscou o serviço para poder fazer a entrega do seu filho para adoção. Então, ela não foi pressionada a tomar essa decisão, né? Ela buscou voluntariamente. Mas, mesmo assim, nós entendemos que ela precisa de auxílio num momento bastante crítico da vida dela, que implicou numa não permanência com o seu filho. Isabel, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Ok, foi a entrevista da semana dentro da nossa resenha semanal. Falamos com a Isabel Van Gartner, ela é assistente social na comarca de Brusque, e falamos sobre as adoções, um projeto importante que está em andamento aqui na comarca de Brusque, e tratamos deste tema na entrevista da semana dentro do quadro Resenha Semanal. Estão chegando mais informações dentro da nossa resenha. TJ inicia a aplicação das provas orais junto aos candidatos do concurso da magistratura. A comissão avaliadora das provas orais, sob a presidência do desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, está composta ainda pelos desembargadores Gerson Xerém II, Arthur Genichen Filho, Júlio César Machado Ferreira de Melo e Sidney Eloy Dalabrida, além do advogado Pedro Miranda, representante da OAB Santa Catarina. O desembargador Moacir de Moraes Lima Filho, primeiro vice-presidente do TJ e presidente da Comissão de Concurso para Ingresso na Carreira da Magistratura Estadual, acompanhou a abertura e o desenvolvimento dos trabalhos. Encerrada esta etapa, com a divulgação dos resultados, ocorre a última etapa do certame, consistente na prova de títulos. Repórter Gabriela Halpe. Eleições para conselhos do regime próprio de previdência acontecem na próxima semana. A escolha da composição dos conselhos de administração e fiscal do regime próprio de previdência dos servidores estaduais de Santa Catarina vai acontecer na próxima semana. O voto poderá ser exercido por meio de qualquer computador com acesso à internet. Todos os servidores efetivos ativos, inativos e pensionistas dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, poderão votar nos candidatos de suas categorias, que disputam vagas nos conselhos de administração e fiscal do regime próprio de previdência do Estado. A informação é do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, o IPREV. Repórter Gabriela Halpe. Ok, chegamos ao final de mais uma edição da Resenha da Semana do TJSC. Apresentação de Marcelo Fernandes Correa, participações dos repórteres Gabriela Halpe e Diego Souza, textos e supervisão da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Confira sempre, aqui neste canal TJSC Rádio, as principais notícias todos os dias e sempre às sextas-feiras, a resenha TJSC com a síntese da semana. Até a próxima!